Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui um lembrete, nos apoie com um joinha e compartilhe com o pessoal. Olá, pessoal! Durante esse tempo de isolamento, eu já me questionei como acontecia o processo de resfriamento da geladeira e do seu congelador, pois é um dispositivo comum em nossas residências. A sua função é manter resfriado o que lhe for colocado dentro. Isso nós sabemos, né? Tanto na parte de cima, que é o congelador, quanto na parte de baixo. E eu queria saber qual é o princípio físico utilizado para que isso ocorresse. Sabe-se que o resfriamento da geladeira por um todo ocorre por meio do congelador, que é por onde passa o gás sob alta pressão e baixa temperatura. Os corpos que estiverem ali buscarão o equilíbrio térmico com o congelador, cedendo energia térmica a ele, incluindo o ar que está dentro da geladeira. O congelador é posicionado na parte superior da geladeira com a finalidade de resfriar também o que está na parte inferior. O congelador é o responsável pelo resfriamento de toda a geladeira. O princípio físico envolvido nesse processo é a transferência de energia térmica por convecção. Nesse processo, o ar frio torna-se mais denso, pois suas moléculas estão menos agitadas, ocupando assim um menor volume nas moléculas de ar, diferentemente do ar quente, em razão da maior agitação de suas moléculas que ocupam um maior volume. Em virtude da diferença de densidade entre o ar quente e o ar frio dentro da geladeira, ocorre a troca de posição entre eles, pois a ação da gravidade atrairá o ar mais denso, ou seja, o ar frio, e logo a parte inferior da geladeira também é resfriada. Eis o motivo do congelador estar localizado na parte superior da geladeira. Na década de 50, a radioastronomia começava a surgir. Essa nova tecnologia permitiu observar o universo com maior clareza, pois não se limitava apenas à luz, a parte visível do espectro eletromagnético. Assim, vários estudos puderam ser feitos com as informações coletadas com esse novo método de observação. Um dos objetos encontrado em 1963 chamou muita atenção por sua distância de bilhões de anos-luz e por ser uma fonte tão poderosa que poderia brilhar 1000 vezes mais do que a Via Láctea inteira, a nossa galáxia. Esses objetos ficaram conhecidos como Quasi-Stellar Radio Source, que traduzido quer dizer fonte de rádio quasi-estelar, ou, resumindo, quasares, justamente porque, quando era comparado com as estrelas, podiam facilmente ser confundidos. O mistério acabou ficando ainda maior quando observaram que os quasares são muito pequenos em comparação às galáxias. Enquanto as galáxias podem ter dezenas ou até centenas de milhares de anos-luz em diâmetro, esses quasares tinham apenas semanas-luz. Então, como objetos tão pequenos podem produzir tanta energia? Acontece que os quasares são, na verdade, buracos negros supermassivos rodeados de matéria. Pera aí, mas buracos negros não são escuros? Como um quasar pode ser tão luminoso? Esses buracos negros, a todo momento, estão atraindo a matéria da galáxia em volta deles. E essa matéria, antes de cair nele, fica o rodeando, sendo acelerada em forma de espiral a velocidades tão grandes que acaba liberando uma energia enorme momentos antes de ser engolida.
Para produzir tanta energia, esse quasar precisa consumir uma matéria que equivaleria a 10 planetas Terras por dia. Hoje são conhecidos mais de 200 mil quasares, com distâncias entre 600 mil até mesmo 12,9 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Os mais distantes são muito antigos e da época da formação do universo, relativamente pouco tempo depois do Big Bang. Todas essas distâncias só foram possíveis de serem calculadas usando o redshift, ou recuo para o vermelho, dos espectros eletromagnéticos deles. Esse efeito é causado pela velocidade entre a fonte emissora de ondas, no caso um quasar, e o receptor, no caso somos nós ou os nossos aparelhos. Dependendo dessas velocidades, as ondas enviadas podem ser comprimidas quando os dois estão se aproximando e alongadas quando os dois estão se afastando. O efeito final é um leve desvio da luz para o vermelho quando os objetos cósmicos se afastam de nós e um leve desvio para o azul quando o objeto se aproxima. Esse fenômeno é conhecido em física como o efeito Doppler, mas, se tratando dos quasares, todos apresentam um desvio para o vermelho, indicando que todos eles estão se afastando de nós. Inclusive, o primeiro tinha um recuo tão grande que foi até difícil de identificar qual era aquele espectro que estava sendo analisado. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Aleph e hoje eu vou falar sobre a física nas pipas para vocês. Sempre durante o meio do ano, várias pessoas vão soltar pipa nas ruas, como forma de entretenimento e também de aproveitar os fortes ventos dessa época do ano. Mas você já parou para pensar como elas funcionam? Pois é, desde os tempos passados, os humanos sempre buscaram dominar a terra e o ar, assim como a criação dos aviões e de outros aparelhos aéreos. E com os mais jovens não foi diferente. A pipa faz com que possamos brincar com a física. Eu sei que muita gente já se perguntou como a pipa se mantém no ar, mesmo sendo mais pesada que ele. A pipa é feita de papéis finos e possui uma estrutura de varetas que dá forma a ela. Quando a pipa está em voo, ela interage com o vento, atuando como um defletor deste e acaba o empurrando para baixo. Esta interação corresponde à força que o vento faz sobre a pipa e à força que a pipa faz sobre o vento. Então, de acordo com a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, essas forças são iguais em intensidade, direção e sentido. E de acordo com a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, o módulo dessas forças corresponde à variação de quantidade de movimento de massa de ar. Podemos considerar como resultante de duas componentes, a vertical e a horizontal. A componente vertical levantará a pipa, caso ela tenha intensidade maior que a força da gravidade. No caso de suas intensidades serem iguais, ela terá atingido a maior altura possível, assim, ela é apenas mantida suspensa no ar. A componente horizontal arrasta a pipa para longe quando o empinador solta a linha, ou é equilibrada pela força da mão do empinador quando a linha é presa. Mas você pode estar se perguntando, por que eu não consigo fazer minha pipa subir? E a resposta é bem simples. Bom, para que você tenha um melhor desempenho, é interessante que você esteja em um local aberto e bem ventilado. É necessário que quando você começar a lançar a pipa, que o vento seja superior ao peso da pipa. No entanto, para mantê-la no ar, ambos têm que estar em equilíbrio. Se a pipa estiver muito pesada, entre aspas, ela vai tender a cair. Mas isso é fácil de resolver. Talvez o problema seja por causa da rabiola, que não faz com que fique em equilíbrio, ou também pode estar com problemas nos estirantes ou até com a linha. Vai depender muito. E para resolver é só lembrar de que a questão é deixar tudo em equilíbrio. Agora que te respondi por que a pipa não sobe, vou te dizer por que ela não fica suspensa. E a resposta é bem simples. É praticamente o mesmo problema dela não subir, a falta de equilíbrio. A diferença é que para que ela suba, é preciso que a componente vertical tenha intensidade maior que a força da gravidade. Mas ela no ar, precisa apenas que esta esteja em equilíbrio e que a componente horizontal comece a atuar. Se tudo isso estiver correto e a pipa estiver obedecendo às leis da física, ela vai subir e você vai conseguir deixá-la suspensa e vai conseguir se divertir bastante.
pessoal, eu sou Thaís e no ensaio de hoje vamos bater um papinho sobre escalas termométricas. Isso mesmo, com certeza você já ouviu falar no tal do termômetro. Pois é, o aparelho termômetro é algo bastante comum e é utilizado para determinar os valores de temperatura. No caso, ele vai consistir em um fino tubo capilar de vidro graduado, que vai ter a graduação dos valores das determinadas temperaturas, e que contém um bulbo cheio de mercúrio, e à medida que essa temperatura aumenta, este líquido se expande por capilaridade. E como existem 3 escalas termométricas em uso no mundo, é muito importante conhecê-las e saber converter os valores de temperatura entre elas. Mas antes de identificarmos quais são as escalas, vamos conhecer um pouco como funciona a escala termométrica. Uma escala termométrica ela vai ser composta por valores estabelecidos de forma arbitrária a partir dos pontos de fusão e ebulição. Ponto de fusão quando ela estiver no gelo e o ponto de ebulição quando ela estiver fervendo ou ponto de vapor. A sua função praticamente vai ser medir as temperaturas, mostrando por meio dos seus valores se o corpo ele está quente ou frio. Pensando bem, construir uma escala termométrica é algo extremamente fácil. Por isso, com o desenvolvimento dos estudos em termologia no século XVIII, existiam cerca de 40 escalas em uso. Imagina aí, muita coisa. E hoje tudo isso foi bastante otimizado. Hoje são utilizadas apenas 3 escalas, a escala Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. A escala Celsius, a maioria dos países utiliza ela como escala termométrica oficial. Ela foi criada no século XVIII pelo sueco Anders Celsius e possui 100 intervalos. É por isso que ela é chamada da escala centígrada. E os valores adotados por Celsius para os pontos de fusão e ebulição são respectivamente o 0 e o 100. E é a escala que a gente utiliza aqui no Brasil. Já a escala Fahrenheit ela foi criada em 1714 pelo alemão Daniel Fahrenheit. Essa escala é a mais utilizada por países de língua inglesa. Então, consequentemente, se você viajar, por exemplo, lá para os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, você com certeza vai ver um termômetro na rua que vai estar marcando a temperatura em Fahrenheit. E Fahrenheit ele criou o primeiro termômetro de mercúrio que funcionou de forma bastante satisfatória. E após fazer medidas baseadas no ponto de fusão da água e na temperatura normal do corpo humano, os valores do ponto de fusão e ebulição para sua nova escala foram estabelecidos, como ponto de fusão 32 graus Fahrenheit e para ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit. Por fim, temos a escala Kelvin, conhecida como a escala absoluta por não possuir valores negativos, A escala Kelvin ela foi construída pelo irlandês William Thomson, conhecido como Lord Kelvin. E essa escala ela foi desenvolvida com base na mínima temperatura existente possível, o 0 absoluto, que corresponde a aproximadamente menos 273 graus Celsius. Para o 0 absoluto, Kelvin atribuiu o valor de 0K, que é 0 Kelvin, de modo que o ponto de fusão da água ficou como 273 Kelvin e o ponto de ebulição ficou como 373 Kelvin. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que tenham gostado. Vamos saindo pela tangente e até o próximo ensaio.